Om Bhurbhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés de lótus de Bhagavan Shri Satya Sai Baba. Vamos continuar então de onde a gente parou na última vez? Esse verso aqui a gente já leu da outra vez, mas eu vou reler para poder pegar a partir daí. Como o mais minúsculo dos minúsculos e o mais poderoso dos poderosos, ele existe em toda parte, como uma testemunha de todas as coisas. Esse Atma é Brahman e Brahman é o Atma. No entanto, o aspirante espiritual, sadhaka, que deseja alcançar esse estado de realização do Atma, ou Brahman, deve iniciar sua jornada espiritual com o sentimento: eu sou um servo de Deus, da Soham. Esse é o estágio primário, dualismo, Dvaita. Então, gradualmente, abandonando a sílaba da do mantra, da Soham, ele deve se elevar ao estágio de eu sou Brahman, Soham, que é não dualismo qualificado, Visishta Dvaita. Quando o aspirante espiritual, sadhaka, faz sua prática espiritual, sadhana, nesse estágio de eu sou Brahman, sou Ram, com devoção total e inabalável, até mesmo a sílaba so desaparece e somente Ram permanece. Esse é o estágio de não dualismo, Advaita. O aspirante espiritual, sadhaka, nesse estágio, realiza a verdade eu sou Brahman verdadeiramente. Eu vou reler. Como o mais minúsculo dos minúsculos e o mais poderoso dos poderosos, ele existe em toda parte como uma testemunha de todas as coisas. Esse Atma é Brahman e Brahman é o Atma. No entanto, o aspirante espiritual, sadhaka, que deseja alcançar esse estado de realização do Atma, ou Brahman, deve iniciar sua jornada espiritual com o sentimento: eu sou um servo de Deus, da Soham. Esse é o estágio primário, dualismo, Dvaita. Então, gradualmente, abandonando a sílaba da do mantra da Soham, ele deve se elevar ao estágio de eu sou Brahman, Soham, que é não dualismo qualificado, Visishta Dvaita. Quando o aspirante espiritual, sadhaka, faz sua prática espiritual, sadhana, nesse estágio de eu sou Brahman, Soham, com devoção total e inabalável, até mesmo a sílaba so desaparece e somente Ram permanece. Esse é o estágio de não dualismo, Advaita. O aspirante espiritual, sadhaka, nesse estágio, realiza a verdade: eu sou Brahman verdadeiramente. Sairá. Shairan. Interessante porque isso está falando mesmo do pensamento do dia, né? Os estágios, né? De primeiro eu sou um servo de Deus, não é isso? E depois, né, você vai, através do sadhana, é, chegando, né, à verdade, né, da unidade, né, de que eu sou Brahman. É muito interessante. Sairam. Om Sairam.
Sairan. Vou continuar então. O não dualismo, Adwaita, está incorporado no não dualismo qualificado, Visista Adwaita, que não é o não dualismo Adwaita total. Quando você diz eu sou Brahman, existem duas entidades, eu e Brahman. Isso não pode ser chamado de não dualismo, Adwaita. Quando você diz eu sou um servo, Dasa, do Senhor, o Senhor e o servo, Dasa, são diferentes. Isso é dualismo, Dvaita. Quando você diz eu sou Brahman, o eu é um reflexo de Brahman. Mesmo que o reflexo apareça separadamente, existe uma ligação entre o objeto e seu reflexo. Quando os objetos são diferentes, os reflexos também serão diferentes. Quando existe somente um objeto, embora o reflexo esteja separado do objeto, existe uma ligação entre os dois. Isso é não dualismo qualificado, Visista Advaita. Quando o próprio objeto é onipresente, não há lugar para a imagem ou reflexo. Onde está o escopo para um local separado quando a divindade é onipresente? Quando o próprio universo se tornou um templo do Senhor, onde está a entrada principal? Quando a divindade está permeando todo o universo, onde está o lugar para um reflexo? É por isso que essa divindade onipresente é chamada de não dualismo total, Purna Advaita. Vou reler. O não dualismo, Advaita, está incorporado no não dualismo qualificado, Visista Advaita, que é o não dualismo, que não é o não dualismo Advaita total. Quando você diz eu sou Brahman, existem duas entidades, eu e Brahman. Isso não pode ser chamado de não dualismo, Advaita. Quando você diz eu sou um servo, Dasa, do Senhor, o Senhor e o servo, Dasa, são diferentes. Isso é dualismo, Dvaita. Quando você diz eu sou Brahman, o eu é um reflexo de Brahman. Mesmo que o reflexo apareça separadamente, existe uma ligação entre o objeto e seu reflexo. Quando os objetos são diferentes, os reflexos também serão diferentes. Quando existe somente um objeto, embora o reflexo esteja separado do objeto, existe uma ligação entre os dois. Isso é não dualismo qualificado, Visista Advaita. Quando o próprio objeto é onipresente, não há lugar para a imagem ou reflexo. Onde está o escopo para um local separado quando a divindade é onipresente? Quando o próprio universo se tornou um templo do Senhor, onde está a entrada principal? Quando a divindade está permeando todo o universo, onde está o lugar para um reflexo? É por isso que essa divindade onipresente é chamada de não dualismo total, Purna Advaita. Sairanta. Sairá. É interessante também essa colocação, né, de Sai Baba. Acho que foi uma explicação que eu entendi melhor, assim, do EITA, vicista do EITA e o dualismo, né? Porque esse exemplo que ele deu da lua refletida na enchente, a lua refletida no lago, no pensamento do dia, de hoje, né, da Páscoa, ele estaria dentro dessa questão do dualismo, não dualismo qualificado, porque já se concebe uma única coisa, mas essa única coisa tem reflexo. Né? Foi assim que eu entendi. Né? Essa única coisa pode ser refletida. Então, em algum nível, ainda existe um dois, né? Existe o objeto e o seu reflexo.
Já no dualismo, né, são vários objetos, né? É Deus, é a criatura, é o Criador, né? Então, é o que serve, o Senhor, a Senhora, o que seja, né? São sempre diferentes. Então, você não é um reflexo do uno, você é uma coisa diferente. Já no não qualificado, que eu entendi que esse exemplo que ele deu para o discurso que foi colocado, né, como pensamento do dia da Páscoa, ele é um pensamento não dualista qualificado. Mas o não dualismo mesmo é que nem reflexo, né? Que reflexo? É tudo uma coisa só. Sério. Esse trecho me lembrou que, né, o Nisargadatta Maharaj, é, ele fala para, né, para o discípulo fazer a prática do eu sou, né, e ficar repetindo isso sempre, eu sou, né, para não criar o dualismo, né, que com, sei lá, ele explica que com o tempo, né, isso vai acabando com essa dualidade. E é interessante porque o Sai Baba também fala, né, que a gente tem que acabar com essa diferença, né, entre nós e a divindade. E não criar essa diferença, esse espaço, né, porque só existe um, né, e tudo que a gente vê é um reflexo desse um, né, e esse um é o que nós somos, né. Aí fala-se que o sábio, né, assim, a gente quando olha o reflexo, né, quer dizer, o universo, a gente vê os outros, mas o sábio, quando ele olha, ele vê o reflexo dele mesmo, quer dizer, é ele mesmo, está vendo todos como ele mesmo. É essa a realidade que a gente está trabalhando para chegar. E o Sai Baba aqui vai falando, né, esses vários estágios, né, onde primeiro você tem duas, quando você se vê enquanto servo, né, que é o estágio inicial, aí tem dois objetos, né, a divindade e o servo, sei lá, não sei explicar, como que tem mais, né, agora quando você já diz eu sou o Brahman, já há, nessa frase há também ainda é uma coisa dual, que ele chama de dualismo qualificado, né? Porque mas a frase eu sou o Brahman ainda tem dois, só que ele fala que esse reflexo do Brahman tem uma ligação, né? Mas ainda assim ainda é uma dualidade, é o dualismo qualificado. E só quando você percebe que não, né, que é eu sou, né, que você é que acaba toda a dualidade, né? E que a divindade é tudo o que há. Sairão. Sairá. Quando você fala, eu sou um servo de Deus, né? Eu sou alguma coisa daquela outra coisa. Quando você fala, eu sou aquela outra coisa, eu sou aquilo, eu sou Deus, né? Você já se identifica com Deus, né? Já existe a identificação, por isso que é o não dualismo qualificado, né?
Você tem você é aquilo, mas sempre existe o você e o aquilo ainda, né? Mas quando você é, como você falou, Sueli, eu sou, acabou, né? Você é, simplesmente, eu sou. Não existe o segundo, né? Aí realmente é o não dualismo total, que o Sai Baba coloca, né? Não dualismo total. Muito, muito bom, gostei desse exemplo que ele colocou, para mim, clareou essa questão dos termos. Sairão. Cara, é muito bom. Essa baba torna mais claro, né, esses assuntos, essas verdades filosóficas são bem profundas e avançadas, né? O, a realidade, né, não dual, ela está além das palavras, né? Essa que é a dificuldade. Quando você usa palavras, né, você já está criando uma dualidade, já está projetando uma narrativa, né? E as palavras, elas têm um sentido, elas apontam para alguma coisa. Então, para a palavra apontar para alguma coisa, já precisa haver alguma outra coisa, né? Obviamente, todo o nosso vocabulário, né, a nossa gramática, ela é baseada numa visão de dualidade, né? Sujeito, objeto, né? E verbo. Mas isso é só uma convenção de linguagem, que na verdade só existe o verbo, né? É, e então, Sadaba coloca isso de uma forma que realmente fica mais fácil de entender essas coisas, né? Sairã. Sairam. Isso que o Rubens colocou é muito interessante, né, com relação às palavras, porque o nosso mundo, né, ele é mental, né? Então é, é, é como que as palavras, né, elas realmente nos separam das coisas, cria sempre dualidade. E por isso falar da unidade, né, dessa vivência, é tão difícil em palavras, porque a gente está o tempo todo criando a dualidade, eu e o mundo, eu e os objetos, né? E a gente tem essa identificação, né, com o objeto, né, que é o nosso corpo, né, nosso corpo-mente, e, e daí a gente vê tudo como separado, né? Todas as aparências como sendo outros, né? E o nosso mundo é constituído das palavras a partir dessa relação, praticamente, né? É muito interessante essa colocação. Sairão.
Sério? Acho que eu vou ler mais um pouquinho, então. Enquanto executam a sua adoração diária a Deus, Puja, as pessoas dizem Papoham, Papatma, Papakarmaham, etc. Isso significa eu sou um pecador, eu sou uma alma pecadora, eu estou praticando ações pecaminosas, etc. Que grande fraqueza, que sacrilégio. Essas palavras e sentimentos não contribuem o mínimo que seja para o entusiasmo e o encorajamento dos aspirantes espirituais, sadhakas. É por isso que elas deveriam ser substituídas pelas palavras Achyutoham, Anantoham, Govindoham, Sadashivoham, que significam eu sou Achyuta, o Imaculado. Eu sou Ananta, o Infinito. Eu sou Govinda, o Senhor Vishnu. Eu sou Sadashiva, o sempre auspicioso Senhor Shiva. Nós devemos sempre definir uma meta mais elevada para nós mesmos e trabalhar diligentemente para alcançá-la. Esse é o método correto. Vou reler. Enquanto executam a sua adoração diária a Deus, Puja, as pessoas dizem Papoham, Papatma, Papakarmaham, etc. Isso significa eu sou um pecador, eu sou uma alma pecadora, eu estou praticando ações pecaminosas, etc. Que grande fraqueza, que sacrilégio. Essas palavras e sentimentos não contribuem, o mínimo que seja, para o entusiasmo e o encorajamento dos aspirantes espirituais, sadhakas. É por isso que elas deveriam ser substituídas pelas palavras Achyutoham, Anantoham, Govindoham, Sadashivoham, que significam eu sou Achyuta, o Imaculado, eu sou Ananta, o Infinito, eu sou Govinda, o Senhor Vishnu, eu sou Sadashiva, o sempre auspicioso Senhor Shiva. Nós devemos sempre definir uma meta mais elevada para nós mesmos e trabalhar diligentemente para alcançá-la. Esse é o método correto. Sairam. Sairam. É muito interessante, né? O Baba fala aqui, né, que essas palavras que a gente, nossa religião, né, tradicional, ocidental, né, usa muito essas palavras, né, que é um pecador e etc. E que isso não contribui para o entusiasmo e o encorajamento dos aspirantes espirituais. Isso é muito interessante, porque agora eu estou vendo aqui, de repente, é por isso que as pessoas assim não se interessam pelo conhecimento espiritual. A gente vê, né, assim, no grosso, né, a maioria das pessoas, elas até, muitas até são teístas, né? Acreditam em Deus, mas elas fogem do conhecimento espiritual, né? Não tem uma prática espiritual regular, ou muitas vezes não querem saber de ir aos templos, né? Hoje, por exemplo, aqui, que é a Páscoa, eu vi que muita gente foi à missa, mas são pessoas que eu conheço que não vão à missa. Mas hoje, na Páscoa, foram, quer dizer, vai muito ocasionalmente, né? E, claro, não tem entusiasmo, porque realmente isso tira até as nossas forças, né? Ah, eu sou um pecador, então o que que eu, sabe? Que trabalho eu posso fazer? Né? Fica muito difícil você superar essas barreiras. Agora, quando você já tem essa meta positiva, né? Eu sou Deus, eu sou, né, Govinda, eu sou, como ele fala aqui, né, o Imaculado. Aí você, poxa, eu quero experimentar isso. Eu sou isso, eu quero experimentar isso, eu quero sair da ilusão, né? Dá mesmo entusiasmo. Imagina, se eu sou Deus, eu quero experimentar isso, viver isso, porque eu me sinto tão limitado, né? Sou tão ignorante,
né, realmente, ele fala, Baba é mesmo muito sutil, né? Que ele fala que sacrilégio, que grande fraqueza. Se definir assim realmente acaba com a nossa força, com o nosso entusiasmo. A pessoa acha que não, sabe, não tem jeito, né? Eu já sou um condenado, Sairã. Sério, né? É muito interessante isso, né? Porque na nossa cultura ocidental, é um sacrilégio você dizer que você é Deus, né? É, mas aqui o Sai Baba está explicando, né, que na verdade é um sacrilégio você dizer que você não é Deus, né? Porque quando você diz que você não é Deus, que você está separado de Deus, você está dizendo, você está se colocando, né, numa posição de confronto com Deus, né? Porque Deus é onipresente e você está além do onipresente, ou seja, você está o seu ser está num lugar onde a onipresença não alcança, o que é um absurdo evidente. É, e isso nos leva de volta à história de Jesus, né, que a gente estava comentando antes, que, que basicamente foi condenado por sacrilégio, né, por blasfêmia, né, porque quando ele expressou a experiência mística dele de unidade com Deus e disse: Eu e o Pai somos um, eu sou filho de Deus, que eu sou um filho de Deus, né, e, que basicamente significa unidade com Deus, né. É, as pessoas começaram a pegar pedras para jogar pedras nele, né? Aí ele pergunta: Eu fiz muitas boas obras, por qual dessas nossas boas obras por qual dessas minhas boas obras vocês querem me apedrejar? E eles dizem: Não, nós não queremos apedrejar você por nenhuma boa obra, mas porque você disse que você é filho de Deus. Você, sendo um homem, está se colocando numa posição de identidade com Deus. E Jesus responde citando uma passagem de um salmo, onde Deus fala para o homem: vós sois deuses, vocês são deuses, né? Então, como se Jesus está dizendo: não sou só eu que sou Deus, vocês também são, e isso está nas escrituras de vocês. Como você pode negar? Como vocês podem negar? É, mas, na verdade, ele estava expressando essa experiência de unidade, né, com Deus. Mas foi incompreendido, né? O que acabou resultando no julgamento dele, na morte, por blasfêmia, né? Então, aqui você vê que, né, como que é, a nossa visão, às vezes, ela pode estar totalmente a nossa visão da realidade pode estar totalmente deturpada, né, pelo nosso condicionamento cultural, e a gente não percebe isso. Precisa vir, né, Sai Baba com essas palavras de sabedoria para nos abrir os olhos. E, aliás, o próprio Sai Baba, né, fez muitas boas obras também. Fez, né, uma obra social magnífica, gigantesca. Mas o que realmente incomoda as pessoas, né, em relação ao Sai Baba é porque Sai Baba falava que ele era Deus, né? E isso, para muitas pessoas, é inadmissível, né? Mas é inadmissível porque elas não estão entendendo o significado dessa filosofia aqui não dual, né? Elas estão julgando a declaração de Sai Baba de um ponto de vista de dualidade que elas têm,
por condicionamento cultural, né? E aí também, Sai Baba, né, foi muito, muito apedrejado, né? Por conta disso, mas a gente sabe que isso não afeta ele em nada, né? É, agora, aqui, especificamente aqui, eu acho que ele está se referindo a, alguma coisa que não existia na tradição védica, no ritual védico, e que em algum momento, aos poucos, fosse incorporando, né, ao próprio ritual, essa ideia de afirmar-se como pecador, né? Então, ele está removendo esse, essa poeira, né, que se acumulou na própria religião védica com o passar do tempo, né? O Avatar vem para isso também, né? Para restaurar a pureza do Sanatana Dharma. Saira. Sairá. O, o cristianismo, assim, não sei as outras, né, religiões ocidentais, mas a gente vê que tem essa questão de você, né, o homem, né, o ser humano nasceu do pecado, né? Então é sempre o pecado é a coisa, né? É o must, né? Então, assim, tem o dualismo já aí, né? Tem o pecado e Deus, os pecadores e Deus, né? Também fala, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? Então, assim, tipo, a gente é tão impuro que o Jesus veio e se sacrificou pela gente. Então, sempre essa imagem da fortíssima, realmente, quando você coloca, né, eu sou Deus, né, essa perspectiva, tudo é Deus, como tudo é um sacrilégio, isso é um sacrilégio ainda maior, porque ele, de alguma maneira, ele extermina esse dogma, né? Ele extermina esse dogma do que tudo é nascido do pecado, né? Que as coisas são assim, são pecaminosas por natureza, né? E eu acho que a questão dos dogmas é a parte, pelo menos para mim, né? Quando eu não seguia nada assim espiritual, era justamente por conta dos dogmas, né? Porque nenhuma religião me satisfazia por conta dos dogmas que elas tinham, né? E você colocar, né, aquele que está seguindo, por aqui que você imagina que você vai seguir uma religião, né? Fazer essa ligação espiritual, né, para você se religar, como gosto de falar, para você se sentir melhor como pessoa, né, procurar trilhar um caminho melhor, para ser um ser humano melhor, para ter um melhor caráter. Você vai confiar, né, geralmente nas religiões, num sacerdote, né, dessas religiões ocidentais, que essa pessoa vai te guiar. Só que aí você vai procurar religião, você vê que esse sacerdote é um ser humano igual a você, aí cai naquilo que Sai Baba fala. Você vai escolher um cego para te guiar como cego, né? Não tem nenhum conhecimento mais elevado, isso que eu quero dizer, né? Não é uma pessoa realizada. E aí dá para entender por que Sai Baba fala tanto, né? Que seguir o guru interno, né? Mas para isso a gente precisa se esforçar ainda mais, porque as respostas não vão vir de fora mastigadas, né? Não é um soro de verdade espiritual que você vai tomar na veia. Então, você precisa digerir aquilo ali. E eu, pelo menos, gostaria de tomar um soro de verdade espiritual na veia para ver se não me dava logo de uma vez. Mas eu preciso fazer esse esforço, né? Preciso digerir, né? A gente precisa se alimentar de bons textos, de boas orientações.
Orientações que dizem que você é uma coisa que você não é uma boa, né? Que te deixam com medo, né? Eu, particularmente, eu não gosto dessa temor a Deus, eu não gosto desse negócio, eu acho que não tem que ter medo de Deus, né? Se Deus é puro amor, por que eu vou ter medo do puro amor? Mas, enfim, essa é a minha leitura, né? Cada um tem a sua. Mas a gente precisa ter isso que essa Baba coloca ali, né? A gente substituir esse pensamento do pecado pelo pensamento do divino, né? E esse que a gente precisa parar de olhar, né, para o negativo, para as coisas ruins que nos acontecem, para as coisas ruins que nós fazemos, e olhar para as coisas boas, porque para a gente focar nossa mente, utilizar o nosso instrumento a nosso favor. Esse instrumento da mente não é para fingir que eu não faço coisa ruim, não é para tipo, relevar, né? Mas eu relevo as coisas boas. Quando eu olho só para o que eu faço de ruim, eu estou relevando as coisas boas que eu faço. Quando eu olho só para as coisas ruins que outra pessoa fez, eu estou relevando todas as coisas boas que essa pessoa fez. Né? Então, sempre é uma escolha. Né? De onde que eu estou focando esse instrumento? Né? Pegando minha mente, estou focando em quê? Então, preciso utilizar ela para parar de focar que eu sou um pecador, né? Que eu estou praticando ações pecaminosas, para focar que eu sou o próprio Shiva. Né? Eu sou essa energia da transformação. Eu sou isso. Eu sou a Govinda, né? Eu sou a energia de tudo, da criação, da manutenção. Né? Então, é utilizar bem a mente mesmo. Né? Para a gente abandonar esses hábitos. Não deixar ela ir no automático, que a gente sempre usou dessa maneira, olhando o que eu fiz de errado para melhorar. Não, o que eu fiz de bom para aprimorar? Né? Sério. Sério, acho que eu vou ler mais um pouquinho. A Bhagavad Gita declarou: não odeie ninguém. Advaita Sarva Bhutanam. Quando você realizou a verdade de que a mesma divindade permeia você e os outros, onde está o escopo para odiar os outros? Em tal situação, não há necessidade de alguém dizer a você para não odiar os outros. Então, a quem esse conselho, não odeie ninguém, se destina? Existe um significado interno em dizer não odeie ninguém. Esse conselho é dirigido àquelas pessoas que ainda não realizaram a verdade de que o mesmo princípio do Atma, Atma Tattva, permeia todos os seres vivos. Eu vou reler esse parágrafo. A Bhagavad Gita declarou: não odeie ninguém. Advaita Sarva Bhutanam. Quando você realizou a verdade de que a mesma divindade permeia você e os outros, onde está o escopo para odiar os outros? Em tal situação, não há necessidade de alguém dizer a você para não odiar os outros. Então, a quem esse conselho não odeie ninguém se destina? Existe um significado interno em dizer não odeie ninguém. Esse conselho é dirigido àquelas pessoas que ainda não realizaram a verdade de que o mesmo princípio do Atma, Atma Tattva, permeia todos os seres vivos. Sairá.
Sairam. Então, Sababa aqui, né, está dizendo, nesse trechinho, e quando você tem a realização espiritual, a realização da unidade de todas as coisas, não há espaço para o ódio, né? Ou seja, o amor, ele surge espontaneamente a partir dessa realização. E curioso, né? Isso novamente nos remete ao que a gente estava comentando antes, né, sobre a passagem, falava de Jesus, que ele tinha essa experiência da unidade, né? Eu e o Pai somos um, etc. E, e o amor, né, surgia espontaneamente dele, né? O amor por todos, o amor universal. Então, ele é um exemplo, né, disso que o Sababa está falando aqui, né? De que a realização espiritual conduz naturalmente ao amor. Mas quando você não tem essa realização espiritual, quando você tem um sentimento de separação em relação aos demais, é aí que surge o medo, né? A hostilidade, o ódio, né? Não só em relação às pessoas que estão em volta de você, mas o mundo inteiro, né? Porque se você tem o sentimento de que você é só esse corpo, né? Esse corpo está sujeito a muitas intempéries, né? Então, aí surge o medo e aí surge o ódio também, né? Porque você quer destruir aquilo que pode te destruir. Mas tudo é o resultado da ignorância, de você achar que você é só esse corpo que pode ser destruído. Quando você tem a realização de que você é tudo, né? Que você é Brahman, não tem escopo para o medo, para o ódio, para a hostilidade. Sairã. Sairão. O Gotham sempre fala que a consciência é a única existência, né? Quer dizer, o Atma, podemos dizer, é a única realidade, né? Se é, como então pode a consciência odiar a si mesma? Porque tudo é um só, e a natureza, né, da consciência, do Atma, né, o Deus, como queira chamar, é amor. Né? Então, Deus ama a si mesmo, porque só existe Ele. Então, né, como o Baba fala aqui no discurso, né, essa questão de se dizer para não se odiar ninguém, isso é para quem ainda não percebe a realidade, né? Porque quando a gente é, né, essa realidade, quando a gente está uno com ela, essa frase nem tem sentido, porque a nossa natureza é amor, Sairã. Sairã, achei interessante essa sincronicidade do dia de hoje, em que o pensamento do dia e o trecho do discurso estudado, né, se complementam, né, porque estão falando do mesmo. Então, achei muito mesmo providencial. A gente vê mesmo a presença do divino atuando, né, realizando as coisas, né, essa unidade. A unidade percebi hoje com essa sincronicidade. Sairã.
Sai, né? Vamos terminar então? Om Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Vargena Mahim Mahishaha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Samasta Loka Sukhino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti